Muito bem-vindos a essa parte introdutória do programa Vivendo Valores na Educação, o VIVE. Essa primeira parte introdutória vai tratar da temática da crise da modernidade e a educação. Não somente no Brasil ou nos países da América Latina, mas essa é uma questão em nível mundial. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a ter a noção do significado do conceito de crise da modernidade. A modernidade é instaurada no momento das grandes descobertas científicas, né? Ela vai se estruturar mais ou menos, não com uma data muito definida, mas por volta do século XVI. Então, todo um aparato científico, toda uma metodologia científica, todo um processo de construção tecnológica estabelecida no mundo. E isso vem se desenvolvendo, até chegar aos dias atuais. Então vejamos, de uma forma bem simplificada, tá? Para que nós possamos simplesmente conseguirmos balizar os pontos centrais desse debate, que é muito mais amplo do que o que vai ser apresentado aqui, muito mais profundo do que o que nós vamos estabelecer aqui, mas que durante o processo de construção, né, do curso do programa de valores na educação, nós vamos conseguir de uma forma mais estruturada aprofundar algumas questões. Então, estabelecendo um marco, por exemplo, tá? O marco zero da era cristã, tá? O nascimento de Cristo. É óbvio que nós sabemos que a humanidade tem uma história anterior, né, ao marco zero da era cristã, mas estabelecendo só para fins didáticos o marco zero, hoje nós estamos no ano de 2020. Se pararmos para pensar, há quanto tempo foi inventado o telefone? Existe telefone na humanidade? Pouco mais de 100 anos. Há quanto tempo existe luz na humanidade? Há pouco mais de 100 anos. Há quanto tempo existe computador? Os primeiros computadores, os grandes computadores, aqueles computadores imensos, enormes, ainda na era de 50, na era de 60, na década de 60. Então, esses computadores, notebooks que nós temos hoje, eles têm aí 30 anos, um pouco mais, um pouco menos. Os celulares. Então, se nós estabelecermos um marco entre o ano zero e, por exemplo, o ano de 1950 anos, né, em termos populacionais, em termos de avanço de tecnologia, né, nós podemos dizer que a humanidade não avançou tão rapidamente assim, né? No ano de 1950 nós tínhamos um pouco mais ou um pouco menos de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Em 1970 a nossa musiquinha da seleção brasileira era 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Então de 1500 a 1970 nós tínhamos 90 milhões de pessoas. E de 1970 ao ano de 2020, nós temos mais de 220 milhões de pessoas no território brasileiro. Pessoas, cidadãos brasileiros.
E de 1950 a 2020, veja o salto que a humanidade dá. Então hoje a tecnologia, o conhecimento, a produção de conhecimento, a descoberta de coisas, elas acontecem numa velocidade absurda. Então a velocidade é um dos aspectos fundamentais do processo da nossa contemporaneidade, do processo de crise da modernidade. Então, nós podemos dizer que enquanto a humanidade avança no sentido do conhecimento, da produção de tecnologia, do bem-estar absorvido ou como retorno desse avanço de conhecimento e desse avanço de tecnologia, na medida em que isso cada vez mais cresce, nós podemos dizer que, em termos de valores, em questões éticas, a sociedade anda cada vez mais para trás, anda cada vez mais carente. Então, na medida em que a tecnologia e o conhecimento avançam, os valores morais e éticos regridem. Essa é a questão básica da crise da modernidade e é exatamente o ponto fundamental onde a educação vai ter o papel primordial de garantir nesse processo um estabelecimento de uma relação mais equânime entre o conhecimento, a tecnologia e os valores éticos e morais em nossa sociedade. A educação, assim, não é o único, mas é um dos palcos fundamentais no processo de garantia de um melhor relacionamento humano, pautado em mais solidariedade, pautado em mais humanidade. Ok? Muito obrigado.